Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo dessa quinta-feira nós vamos comentar as últimas informações sobre o próximo mercado de transferências do Atlético. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações da jornalista Monique Vilela, os alvos do Atlético Paranaense no mercado durante a próxima janela de transferências, que se inicia no próximo dia 10 de julho, serão dois jogadores para duas posições específicas, um zagueiro e um atacante de lado de campo. E eu acredito que a partir do momento que nós temos essa informação reforçada pela Monique, porque ela já havia circulado em outros momentos e foi sendo confirmada ao longo do tempo, a gente pode sentar e conversar sobre um tema que é bastante importante. Serão dois reforços o suficiente? E aí, para poder responder isso da melhor maneira possível, eu preciso recuar no tempo um pouco para falar do mês de abril, quando o Atlético contrata o técnico Cuca. Porque lá no momento em que o Atlético anuncia a contratação do Cuca, eu trago aqui no canal, dentre outras coisas, um vídeo analisando as preferências do treinador em relação à tática, modelo de jogo, o que ele espera dos seus comandados quando coloca uma equipe em campo. E quando a gente fala de Cuca, a gente fala de um time que marca por encaixes individuais, então um time que precisa ser capaz de vencer os seus duelos físicos a todo momento, de se impor sobre a equipe adversária. E a gente fala de um time que ataca preferencialmente em transições. Então, jogadores de muita velocidade em direção ao gol adversário, com capacidade de drible, seriam peças fundamentais para que o Cuca, em tese, pudesse executar da melhor maneira possível o modelo de jogo que mais lhe agrada. E a grande questão aqui é que o Cuca talvez não tenha sido, naquele momento, uma escolha mais adequada em relação ao elenco do Atlético. E antes que o pessoal que gosta do Cuca me critique por essa fala, eu estou deixando bem claro que isso é só uma constatação, não é positiva e nem negativa. E eu digo isso por quê? Porque num elenco que tem jogadores como Leonardo Godoy, Lucas Esquivel, Fernandinho, Christian, Bruno Zapelli, Augustin Canóbio, todos esses jogadores talvez se beneficiariam mais de um técnico que tivesse um modelo de jogo de mais proposição, um modelo de jogo de uma construção mais associativa, sem tantas transições rápidas, com menos lançamentos longos. E a grande questão é que o Cuca precisaria mostrar ser capaz de lidar com uma equipe dessa maneira. E a gente tem um recorte agora de alguns meses de trabalho do Cuca à frente do Atlético Paranaense, onde nós podemos chegar à conclusão, pelo menos nesse momento, de que o Cuca não conseguiu extrair o melhor desse elenco. Esse elenco tem mais futebol para jogar em relação àquilo que vem jogando, independentemente dos dois últimos empates que foram sim frustrantes. Não é disso que eu estou falando. E aí tem duas soluções para isso. O Cuca tem que conseguir um encaixe com esses jogadores que existem hoje, mais esses dois reforços que chegarão, segundo a informação que circulou hoje. Ou uma outra alternativa é que a diretoria do Atlético Paranaense no mercado encontrasse soluções para que o Cuca pudesse executar da maneira como ele imagina o seu modelo de jogo predileto. E aí a grande questão é se esses dois jogadores seriam capazes de mudar de maneira tão radical o panorama do elenco do Atlético. E eu acredito que, em termos defensivos, um zagueiro que chegue para realmente assumir a posição de titular, um zagueiro experiente, fisicamente forte, que possa contribuir com a solidez da defesa, deveria ou deve ser o suficiente para que o Cuca consiga implementar o seu modelo no momento defensivo do jogo. O Atlético não precisa de tantos zagueiros. E eu digo isso porque, além desse jogador que chegaria, nós temos um Thiago Heleno experiente, um Kaique Rocha que vinha fazendo uma boa temporada, apesar da oscilação recente para baixo, e temos pouco utilizado por motivos que eu particularmente não compreendo, um Matheus Gamarra que foi eleito o melhor zagueiro da última edição da Copa Libertadores, então um jogador que poderia também ser interessante. 4 jogadores de defesa, 4 zagueiros nesse caso, eu entendo que sejam suficientes para qualquer treinador desenvolver o seu modelo de jogo, sempre que esse modelo de jogo envolva uma linha com 4 defensores, que é o que o Atlético tem feito nos últimos tempos. Agora, em relação à mudança na forma de jogar, em relação à construção de jogadas ofensivas, eu talvez um único ponta não seria o suficiente para transformar o fato de que o Atlético talvez se beneficiaria mais de um outro modelo de jogo, mais associativo, como eu tinha dito. Por quê? Porque a não ser que esse ponta chegue, desculpem, e consiga
oferecer tudo aquilo que a equipe precisa em relação à velocidade, 1 contra 1, capacidade de definição, poderio em relação ao goleiro adversário, né, capacidade de marcar gols, que os pontas do Atlético hoje não têm essa característica, fica difícil imaginar que o Atlético vai conseguir transformar aquilo que o elenco tende a forma como o elenco tende a produzir mais no seu ideal, com a contratação de um único jogador. Para que o Atlético pudesse executar melhor esse modelo do Cuca, talvez fosse necessário contratar um ou dois pontas, a depender, lógico, de uma série de outros fatores, e pelo menos mais um meio-campista que pudesse auxiliar a equipe a construir em transição, que é uma coisa que o Bruno Zapelli, por exemplo, não é um jogador mais adequado para isso, é uma característica diferente, assim como o Christian, embora melhor que o Zapelli nas transições, isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer, talvez também funcionasse melhor com uma equipe mais articulada em relação à construção de jogadas. Então, essa notícia que chegou hoje, gente, eu não quero desanimar ninguém, ela me preocupa um pouco na medida em que talvez não seja suficiente para que o Atlético execute o modelo proposto pelo treinador da melhor maneira possível e principalmente em todos os jogos de um campeonato com 38 partidas, como é o Campeonato Brasileiro, a gente tem ainda 28 rodadas a disputar. O Atlético vai sofrer com lesões, com suspensões, com convocações, a depender do jogador que for contratado, e a possibilidade de perder um jogador que transforma essa equipe de uma maneira tão significativa, e isso considerando que o Atlético consiga um jogador tão determinante, não pode ser ignorada. Então, me parece aí uma situação bastante preocupante. O Atlético precisaria fazer um pouco mais para chegar naquilo que seria o ideal para essa equipe. E diante desse cenário, eu acho que a gente precisa começar a traçar objetivos um pouco mais modestos em relação ao Campeonato Brasileiro especificamente. Eu acredito sim que o Atlético hoje tem condições de brigar pelo título, mas com o desenrolar das rodadas, talvez a realidade vá se mostrando diferente, o que não pode acontecer de maneira nenhuma esse ano, que foi o que aconteceu ano passado, e vocês me viram bastante frustrado aqui no canal em relação a isso. É o Atlético fora da Copa Libertadores da América em 2025. Estar na Libertadores é fundamental para um clube em crescimento, como é o caso do Atlético, para um clube que precisa continuar aumentando a sua capacidade de atrair novos jogadores, continuar aumentando a sua capacidade de arrecadar valores. A Libertadores é importantíssima para isso por conta do peso do dólar. E aí, nos campeonatos eliminatórios, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, aí a depender do quão assertivo o Atlético for no mercado, ou no assertivo no sentido de acertar, né? Essa palavra de fato não existe. De quão precisa for a atuação do Atlético do mercado, aí talvez o Atlético tenha sim condições de fazer uma campanha de título, mesmo contratando somente dois jogadores. Mas quero saber também a opinião de vocês, gente. O que vocês acharam dessa informação que circulou hoje, né, trazida pela Munique? Dois jogadores são suficientes para mudar o patamar do elenco do Atlético, para permitir que o Cuca desempenhe ou apresente dentro de campo o futebol que ele considera ideal? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.